Está no ar pelo o programa Opinião pela TV Pantanal, ao vivo, estamos ao vivo já. Você vê que a gente estava conversando aqui. Esse que está aqui ao meu lado é o Fernando. E a gente vai conversar, eu vou falar quem é o Fernando, sobrenome, o que ele está fazendo aqui, o que ele vai fazer amanhã, principalmente, que tem um grande evento. Opinião está no ar, boa noite, como vai? Vai bem? A gente começa nesse instante aqui na TV Pantanal, o programa Opinião ao vivo. Satisfação em estar de volta com você, sabe? Segunda a sexta, o programa Opinião, sempre das 19h30 às 20h30. Pois bem, dizia eu, está aqui a postos com a gente hoje, meu caríssimo Fernando de Chiara. Fernando de Chiara, ele é especialista em neuromarketing e, inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui um banner que tem uma grande palestra, tem um grande evento acontecendo amanhã. E ele veio do Paraná para, inclusive, ser um dos palestrantes interessantíssimo no programa de hoje. Vale a pena, que tem algumas dicas que, não que ele tenha preparado, mas que eu vou pedir. Aí ele vai ter que dar os pulos aqui para, inclusive, você, que na ponta, além de telespectador, é um consumidor, não é? E eleitor também, porque é o marketing político. Tem uma pegada, o marketing eleitoral, a pegada aqui dessa palestra do Fernando em Cuiabá. Ok? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que é a razão maior do nosso... Rapaz, olha só, o Opinião está fazendo aniversário daqui a pouco. Daqui né? a pouco. Dia... Sim, se é semana que vem, na outra. Já? Eu convidei o prefeito Abílio para vir ao programa e eu estou aguardando a resposta dele. No aniversário passado, o governador veio, aí eu gostaria que o Abílio viesse, né? Agora, e parece que vai dar tudo certo, tomara que ele venha para a gente fazer um balanço aí de tudo que tem havido em Cuiabá, os prós e os contras também, até porque tivemos aí há 2 dias uma chuva avassaladora, inclusive, que trouxe muitos danos aos munícipes cuiabanos. Então, vamos falar de tudo um pouco com o nosso Abílio no dia 27, né, Lorenberg? Ou 28? 27. Dia 27, o programa Opinião, então, fazendo aniversário de 5 anos. Bom, aqui apostos com a gente, como disse aqui, está o Fernando de Chiara, que, inclusive, está aqui por conta deste evento. Vê se não está de cabeça para baixo, porque geralmente eu cometo umas gafes aqui. Este evento aqui, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Gersinho fechar. Antes eu quero ler, porque pelo monitor eu não consigo, Gerson, ler. Amanhã, 11 de abril, vai estar acontecendo esse grande evento aqui. E às 8 horas da manhã, é o Seminário Governamental de Mandatos. Aí, eu falei agora há pouco dessa questão eleitoral, né? Eleitores conectados do mandato à reeleição. Aqui tem toda... Dá para fechar aqui, Gerson? Só para a gente... E o Fernando é um dos, né? O Fernando vai estar aqui, estou vendo aqui que tem também aqui outros nomes, Fred Perillo, Paulino Silva. Fechou? Aí, tal. Vamos estar discorrendo sobre esse evento aqui e, evidentemente, sobre a neurociência / neuromarketing, com essa pegada, inclusive, eleitoral. Então, tá bom. Obrigado, Gerson. Fernando de Chiara, muito bom tê-lo aqui. Esse espaço, nesse espaço, a gente gosta de comunicar com quem está assistindo lá. E já que você tem toda essa bagagem, não é? Esse conhecimento, gostaria de que você dissesse ao nosso telespectador, /eleitor, /consumidor, a importância de estar cada vez mais antenado com as práticas adequadas de se consumir, seja o produto qual for, seja um produto de uma caixinha de fósforo que você compra na mercearia da esquina a um automóvel, passando inclusive por aquele ato de ir à urna escolher o seu mandatário ou o seu representante legislativo.
Queria que você dissesse a respeito desse evento propriamente, para começarmos, né, a importância dele, com essa pegada do marketing, do neuromarketing, com essa pegada eleitoral, político-eleitoral. E bom tê-lo aqui, seja bem-vindo a Cuiabá. Muito obrigado a todos. Paulo, prazer em estar aqui com vocês. Pessoal, o neuromarketing é uma ciência nova, né? É uma ciência que começou agora. A gente tem 10 anos e todas as ciências que começam até o seu 20º, 30º, 300º ano, ele demora muito para que as coisas peguem de fato. O neuromarketing é uma ciência onde eu trago o estudo da neurociência aplicado a marketing, aplicado a vendas, aplicado à liderança, aplicado a mandatos, aplicado a eleições, aplicado a qualquer coisa. Por quê? Porque quem toma as decisões é essa maquininha aqui. Então, como é que essa máquina funciona? Para vocês terem uma ideia, nós estudamos como o ser humano toma decisões. E quando você toma a decisão para comprar uma caixinha de fósforo, para comprar um carro, para comprar uma casa ou para depositar o seu voto lá na urna, a mesma máquina usa e é o mesmo processo de tomada de decisão que acontece, que nós vamos estar explicando para todas as assessorias, todos os candidatos, as empresas que quiserem estar presentes lá também, conhecendo um pouquinho mais sobre isso, nesse seminário que hoje é um dos maiores eventos do Brasil de marketing político e campanhas eleitorais. São profissionais que estão vindo, meus colegas aí que estão vindo de todo o Brasil fazer palestras, trazendo assuntos que são extremamente importantes para quem está fazendo uma gestão de campanha hoje. Mudou muito o jeito que as campanhas são direcionadas, o jeito que você trata o eleitor, e nós, na neurociência, conseguimos entender como acontece toda essa fenomenologia para que as pessoas tomem decisões a favor do candidato que você atende ou a empresa que você trabalha. A gente consegue movimentar bem, sempre de maneira muito ética, muito responsável, para que as pessoas tenham o direito de escolher, mas na frente do seu cliente, na frente do seu eleitor, você tem que estar na sua melhor forma e é para isso que a gente vai estar lá amanhã. Essa melhor forma, ela é construída, ela é preparada ou ela tem que ser necessariamente genuína? Se eu for manipular o meu jeito de ser para eu conquistar o voto daquela moça que está sentada lá naquela ponta lá, que é uma eleitora, eu posso estar deturpando a minha essência. Perfeito. Mas na minha prioridade aqui, eu quero ganhar a eleição, Fernando. Sim. O que eu vou fazer? Eu tenho que manter a ética que você falou aí. Perfeito. Quando a gente fala de ética, passa exatamente por essa questão. Não é porque você está modulando a sua comunicação, e eu tenho que fazer um parênteses aqui. Comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que as pessoas entendem. Então, como eu falo as coisas para que as pessoas entendam de mim naturalmente? Sem que eu precise me forçar, sem que eu precise mentir. A autenticidade, hoje, ela faz parte de uma trilogia neurocientífica que a gente estuda, que passa também por autoridade e por angelidade, onde essa autenticidade é uma fórmula matemática, um padrão matemático que chama-se quociente de humanidade. Quanto humano eu sou para que eu seja autêntico do ponto de vista em gerar conexões, confiança e, de fato, ter um processo estabelecido. Então, o que nós fazemos? A gente não muda ninguém, absolutamente nada. A gente simplesmente expõe as pessoas nos seus melhores talentos que fazem sentido para as pessoas que estão buscando por esses talentos. Então, se você fala de um produto, por exemplo, o que eu devo comunicar desse produto para esse público especificamente? O que eu devo comunicar desse candidato para um público que deseja essas propostas de campanha? Então, como eu digo, é mais importante do que o que eu digo. Entendi. Meu caríssimo professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, para nós é uma honra, é uma alegria mesmo tê-lo aqui para a gente aprender um pouco mais. Obrigado. Eu confesso que estou aqui muito mais como aprendiz. Permita-me chamá-lo de professor. Pois não. E eu tenho aqui um trecho de uma fala do senhor, de acordo com o site da Associação Mato Grossense dos Municípios, no dia 15 de junho de 2023. Parece-me que o senhor não veio ao evento, mas falou com o evento via... telão. Eu estava em Dubai no dia do evento, eu estava no treinamento consultoria em Dubai nessa época, fiz uma transmissão direta de lá, professor, foi na madrugada de Dubai e eu tive presente no evento com muito orgulho. Isso, então eu destaquei um trecho dessa fala e eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Claro. Abre aspas. A associação das ferramentas de inteligência artificial e a compreensão sobre o neuromarketing possibilitará o desenvolvimento de estratégias do marketing mais eficazes, que gera uma resposta positiva e emocionalmente envolvente nas pessoas. Comunicação não é o que a gente fala, mas o que o mercado entende. Exato. Fecham aspas.
Eu tenho duas perguntas, professor. Permita-me fazer uma depois a outra. A primeira questão, o senhor falou aqui nesse trecho, entre aspas, que a associação das ferramentas de inteligência artificial e compreensão sobre o marketing possibilitará o desenvolvimento da estratégia de marketing mais eficazes. Mas aí vem a minha questão e a minha dúvida. Mas para que haja essa associação dessas ferramentas e a compreensão do neuromarketing, é necessário que eu conheça tanto um quanto o outro. E aí que está a minha questão. Qual é ou quais são os passos iniciais que me permitam conhecer as ferramentas da inteligência artificial e para que eu possa compreender aqui sobre o neuromarketing? Quais são os primeiros passos e quais são os livros que eu deva estar atento a eles? Legal, muito boa pergunta. Pessoal, quando fala de inteligência artificial, eles pensam hoje muito no ChatGPT e ferramentas que são generativas, né? Nós trabalhamos com tecnologias de inteligência artificial, professor, preditivas, onde eu faço previsões com base em inteligência artificial. Eu aglomero pessoas, entendo o comportamento dessas pessoas, porque eu sou um cientista comportamental habilitado pela Neurobusiness Society, né? Eu estudo isso há mais de 10 anos. Não comecei ontem, faz um tempinho já que eu comecei. Esse meu queixo branco, cinza aqui, conta todas as histórias das quais eu já participei. Então, assim, essas ferramentas que as pessoas falam tanto hoje, que são as regenerativas, as generativas, né? Elas são diferentes das ferramentas de inteligência artificial que nós trabalhamos. A inteligência artificial chegou de fato para o público agora, há coisa de 5, 6 anos, mas nós já trabalhamos com isso há mais de 20 anos. Existem várias ferramentas, a inteligência artificial nos vem acompanhando há muitos anos. É que agora aconteceu esse boom. O que eu recomendo? O pessoal tem muito medo, professor, da inteligência artificial tirar o emprego das pessoas. A inteligência artificial não vai tirar o emprego das pessoas. O que vai tirar o emprego das pessoas são pessoas que não sabem usar a inteligência artificial. Então, a busca pelo aprendizado é constante. Hoje em dia, nós trabalhamos num conceito de lifelong learning, ou seja, nós antigamente aprendíamos, parávamos de aprender e continuávamos a nossa vida. Hoje não, professor. Hoje a gente tem que continuar aprendendo sempre. Então, onde eu começo? São caminhos seguros. As próprias ferramentas digitais, como por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. O Google tem o Google Academy, onde você pode fazer cursos do Google gratuitamente. O Facebook tem o Facebook Blueprint. Se você vai lá clicar, você vai ver. Depois, pessoal, quem quiser me manda um direct lá no Instagram que eu mando para vocês esses endereços. Qual que é o Instagram mesmo? O meu Instagram é @dichiara, que se escreve com Dichiara, com CH, _oficial. Dichiara, mas se colocar lá Fernando de Chiara ou Fernando de Chiara, vai me achar no Instagram. Eu respondo todo mundo pessoalmente, faço questão de responder vocês. Então, essas ferramentas de inteligência artificial são disponíveis hoje. Você mesmo, na própria ferramenta de inteligência artificial, pode digitar lá, não sei te usar, me ajude. Ela vai te ajudar. E aí você vai estudar por ali. Com relação ao neuromarketing, professor, o neuromarketing, eu sou fundador de vários dos cursos de graduação, de pós-graduação, MBA e mestrado aqui no Brasil. Existem academias sérias, universidades sérias que estão promovendo esses cursos. E existem instituições muito sérias. Uma delas é a Neurobusiness Society. Neurobusiness é neuronegócios. Ela fala não só de vendas, de marketing, ela fala de liderança, ela fala de estratégia. Então, você entrando em contato com uma organização como a Neurobusiness Society, você pode também se formar cientista comportamental. Obviamente, a intensidade dos seus estudos vai resultar na qualidade do trabalho que você entrega. Mas eu sempre gosto de dizer uma questão. O conhecimento é livre. Por exemplo, pessoal, todo mundo pode ficar tão forte quanto o Arnold Schwarzenegger, mas quanto tempo você está disposto a ficar na academia e fazer dieta corretas? O conhecimento é a mesma coisa, professor. Hoje em dia, o que está disponível no Google. Se eu for no Google e colocar o que é neuromarketing, como usar neuromarketing, eu fizer perguntas ao Google, ele vai me responder. A própria inteligência artificial também vai responder. Adorei assim, quanto de repertório eu tenho para aplicar aquilo que ele está me mostrando na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida dos candidatos. Então, esse histórico é construído através das suas experiências, dos conhecimentos que você adquire e, de novo, é livre. Basta você fazer as perguntas corretas que você vai ter as melhores respostas. Ainda com essa... mesma, Lorenberg respondeu, tem a segunda pergunta, ele tem que fazer a segunda pergunta, porque senão ele fica com raiva de mim. Tem a segunda pergunta. Mas você não ia, pode ir? Não, eu vou, mas depois que você fizer a segunda pergunta. Mas a minha pergunta também é um pedido de reflexão, porque o senhor falou, aliás, o senhor repetiu
no início da sua fala, repetiu a mesma frase que eu acabei de ler. Sim. Né? A comunicação não é o que a gente fala, mas é que o mercado entende. E aí vem o meu pedido. O senhor pode destrinchar essa frase, pode detalhar essa frase para que o amigo telespectador possa entender melhor o que significa necessariamente isso. Legal. No marketing isso é muito comum, né? Nós estávamos discutindo aqui antes de começar o programa sobre as comunicações que as pessoas fazem e você não entende por que elas estão comunicando ou naquele veículo, ou naquele horário, ou daquela forma. Isso acontece porque muito poucos executivos hoje de marketing focam no planejamento estratégico. As pessoas hoje, professor, elas estão entendendo que fazer divulgações nas redes sociais é o que basta. Mas a rede social é uma mídia. Mídia é do latim meio. Como televisão, como rádio, como jornal, tudo é meio. Agora, qual é o começo, qual é o final? O planejamento estratégico de comunicação e marketing, ele me dá todas as diretrizes que eu preciso. A principal delas é para quem que eu estou comunicando. Então, se eu estou num mercado de consumo com produto de baixo valor agregado, a minha linguagem tem que ser um pouco mais simples. Se eu estou falando com high ticket, ou seja, com tickets muito altos, por exemplo, imóveis, vamos falar de imóveis, para vocês terem uma ideia de como dá para eu aplicar para qualquer coisa. Quando você identifica um corretor de imóveis, como é que você olha para aquela pessoa? O que aquela pessoa está comunicando? Qual é a roupa que ela está usando? A roupa que a pessoa está usando comunica antes do corretor abrir a boca. Então, assim, que tipo de imóvel que eu estou vendendo? Como é que eu tenho que me comportar? Será que se eu me comportar, por exemplo, com um terno extremamente bem cortado, muito caro, para vender uma casa, Minha Vida, como é que aquele consumidor vai entender que eu estou lá? Será que ele vai me entender de uma maneira onde eu estou no mesmo nível dele ou onde eu estou muito alto? Na comunicação, nós chamamos isso de framing. É por isso que a gente tem sempre que equacionar a nossa linha de discurso, nossa linha retórica, nossa linha de vendas, nossa linha de comunicação, a nossa linha de marketing com o público ao qual a gente está tentando comunicar. Porque eu posso falar uma mensagem linda e maravilhosa, se ela não dá o que a gente chama de fit, ou seja, se ela não encaixa com a realidade do meu público, essa mensagem vai ser só mais uma informação jogada ao léu e ninguém vai absorver. Então o foco é, entenda do seu cliente, analise o seu cliente, analise o seu eleitor, como estamos aqui no caso, e entenda o que as pessoas querem que você comunique para elas com relação a você, ao seu produto e ao seu serviço. E aí você vai ter eficiência. Aí a comunicação que você fizer vai ser de fato entendida pelo seu público. Ô, Fernando, essa situação, isso que o Lorenberg, meu caríssimo colega, perguntou agora há pouco, ele falou na frase que ele leu ali, mais importante não é aquilo que você fala. A comunicação não é o que você fala. Uhum. Então, assim, é mais importante para eu convencer o eleitor ou o consumidor, é mais importante eu dizer aquilo que ele quer ouvir ou é mais importante eu ter empatia e me colocar no lugar daquilo que realmente pode resolver o problema dele? Porque eu posso florir todo o mundo e ofertar para ganhar o voto dele ou para vender meu produto. Perfeito. Mas tem uma outra realidade que é a verdadeira mesmo, que eu estou omitindo, né? Eu queria que você falasse isso para a gente dar uma clareza desse aspecto. Essa é uma questão muito interessante. Primeira coisa que você trouxe é a empatia, né? A empatia, existem duas empatias. Existe a empatia relacional e a empatia cognitiva. A relacional é essa que nós estamos executando agora, onde nós estamos nos relacionando, nos entendendo, conversando. Essa é uma empatia. A empatia cognitiva, que vem do latim cognere, é quanto eu conheço da pessoa com quem eu estou conversando, estou vendendo ou estou buscando meus votos. Veja, a gente falou da palavra ética e moral aqui algumas vezes, e isso é fundamental. Quando você fala para mim, você tem que falar o que o cliente quer ouvir ou você tem que falar aquilo que é verdade? Veja, por que essas duas partes são dissociadas? E por que elas não podem ser unidas? Na realidade, o que um profissional de marketing, neuromarketing, o que um profissional de alta performance faz? Ele entende qual é a dor do meu cliente. E eu vou trabalhar na dor do meu cliente. A gente costuma dizer, pessoal, que ninguém compra prego e martelo. O que o cliente compra é um quadro pendurado na parede. Ele compra fim. Só que ele não sabe exatamente como é que ele vai fazer essa jornada. Nem todo mundo tem conhecimento do seu processo de comunicação, do seu processo de entrega. Então, nós, vendedores, entendemos quais são os problemas que vocês nos trazem e dentro disso a gente vai colocar quais são as soluções que os nossos projetos, sejam políticos, sejam empresariais, atendem a essas dores da comunidade. Então, por exemplo, se você vai numa comunidade onde você tem uma dificuldade porque tem muito buraco na rua ou falta de saneamento, o que você, como político, você tem que dizer? Você tem que primeiro entender esse é o fato, ou seja, conhecer o seu cliente, conhecer o seu eleitor, entender quais são essas dores e quais são por que essas dores são tão incômodas para aquela comunidade.
Claro que eu falando numa questão de saneamento básico é fácil de você entender, mas o que eu posso fazer para, se eu não puder resolver imediatamente o processo de saneamento básico, como é que eu gerencio meus projetos para que essa dor deixe de existir? Eu não estou falando que o cliente quer ouvir, eu não estou falando que o eleitor quer saber, eu estou falando exatamente aquilo que ele precisa. Então, no caso do marketing, existe uma frase, entregue o que o cliente, fale o que o cliente quer, ou venda o que o cliente quer e entregue o que ele precisa. Por quê? Porque a autoridade do profissional de vendas, do profissional de marketing, do profissional que é o consultor político, é de fato essa, é entender o que vocês querem, mas entregar de fato aquilo que vocês precisam, que vai resolver o problema. Vocês podem ter certeza, muitas vezes as pessoas que são profissionais de alta performance em vendas, marketing e análise, consultorias, eles sabem muito mais das dores que os clientes ou os eleitores deles têm do que os próprios clientes, porque você está inserido num contexto com múltiplas informações. Aqui a gente vai ter uma limitação onde nós vamos dar foco naquilo que é mais importante. Então, assim, só para responder finalmente, a linha que baseia toda essa retórica é a linha ética e a linha moral. O foco sempre é o cliente, o foco sempre é o eleitor, ou sempre deveria ser o cliente, ou sempre deveria ser o eleitor, oferecendo o melhor para eles. Ok. Lembrando que empatia é empatia. Esses dois modelos de empatia, os dois exemplos de empatia que o Fernando citou aqui, e, em suma, a empatia é o quê? Se colocar no lugar do outro, né? Se transportar, tanto de um eleitor ou de um consumidor. Exato. Perceber, se colocar em todos os sentidos, né? O drama, a necessidade, a ansiedade, enfim, e, a partir daí, transformar aquilo numa venda ou no pedido do seu voto, na conquista do voto, nos dois casos aí, do eleitor e do consumidor. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial, rapaz. Estamos conversando com o Fernando de Chiara aqui. Ele deu a dica aqui, entra lá no @DeChiara _oficial. _oficial, no Instagram lá. @Chiara, CHIARA, _oficial. Que o Fernando, inclusive, falou aqui e que ele responde pessoalmente todo mundo. Então, vai lá, tem muita coisa que vai ser muito útil para você. A gente volta num instante só após o intervalo comercial. Antes, Lorenberg, você não me avisa, rapaz, tem um recado da Prefeitura de Cuiabá, um recado importante, especialmente depois dessa chuvarada que teve aí e muita gente aí, por conta das águas acumuladas, enfim, dengue para cá, chikungunya para colar. Fique bem atento, tem um recado aí do governo do estado, ou do governo não, do governo municipal, da Prefeitura de Cuiabá. Fique atento. Pessoal, atenção para esse recado importante. Vocês já devem ter visto por aí, ou até mesmo sentido na pele, o seguinte: a dengue e a chikungunya estão pegando pesado em Cuiabá. Os casos dispararam esse ano e a gente não pode dar mole não. Por isso, todo mundo precisa se unir para combater o mosquito. Vire pneus e garrafas, tampe caixas d'água, limpe o quintal e fique de olho nas calhas. É tolerância zero com os mosquitos e a água parada aí na sua casa. Achou foco na vizinhança? Denuncie, ligando ou mandando o WhatsApp no 653318-6058. E atenção, sentiu febre alta, dor no corpo ou atrás dos olhos, procure logo uma OBS, porque no combate ao mosquito, Cuiabá é o quintal de todos. Prefeitura de Cuiabá. Olhando aqui o nosso GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br, se informe. Ó, tem política, polícia, tem economia, enfim, tem esporte. Dá um clique no GD e, por exemplo, olha só, tem uma notícia que a Caroline separou aqui, que o glorioso governador Mauro Mendes, do União Brasil, é isso, né? O governador Mauro Mendes, ele se mostrou surpreso com a decisão de parlamentares aqui do estado de Mato Grosso em derrubar seu veto e liberar os mercadinhos, entre aspas, né, lá nos presídios. Diante do cenário, ele afirmou que irá recorrer à justiça para proibir o comércio nas unidades. E
quer saber os nomes dos deputados que foram contra a sua medida. O Mauro Mendes diz o seguinte, abre aspas, tem que abrir, no caso, o voto, né? O direito de voto secreto é quando está decidindo aí questões intracorpores, ou seja, dentro da Assembleia Legislativa. Por exemplo, eleição, uma mesa diretora, tem a ver, né, só com os deputados, no caso. Agora, quando se vota o que tem a ver com a vida de todos os cidadãos, tem que expor a opinião. Não é justo que omita por um voto, no caso o voto secreto, e não deixe claro aí. Quem são os 13 deputados a favor dos mercadinhos para presos? Fecha aspas, declarou Mauro Mendes. Dá um clique aí, essa polêmica tomou conta dos bastidores nos últimos dias, não é? E o governador tem essa opinião, tomou essa posição em termos de legislação, né, em termos de colocar em prática uma ação governamental, só que a Assembleia se posicionou contrária. Eu, particularmente, tenho, Lorenberg, minha opinião é que não há que se ter, o desembargador Orlando Perry esteve aqui, ele é a favor dos mercadinhos nos presídios. Eu sou contra, por N motivos, né, expliquei aqui, mas a maioria no parlamento estadual também concorda com o doutor Perry e que tem que ter o mercadinho ali dentro dos presídios. E eu queria ouvir a sua opinião, que é a mais importante de todos. Não é não, meu amigo Paulo. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, 3 observações. A primeira delas, com a questão de que o governador vai recorrer. É um direito que ele tem, só que ele vai perder ao recorrer. Já estou adiantando isso. Um segundo ponto que tem que ser colocado ainda nessa primeira observação, veja, é uma prerrogativa do parlamento derrubar ou não o veto. É uma prerrogativa dele. Com relação ao voto secreto ou não voto secreto, diz o regimento que é o voto secreto. Se os parlamentares mostrassem o seu voto, estava cometendo um ato de agressão ao regimento interno da casa. Ok, amigos? Agora vamos voltar para a segunda observação, por que o governador, se recorrer, ele vai perder. Vamos imaginar, amigo telespectador, hipoteticamente, que o projeto original do governador, porque esse é um projeto do governo, que foi para a Assembleia, foi a Assembleia que modificou, vamos imaginar hipoteticamente que esse projeto foi lá e da forma que veio do governo, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, onde estava a proibição do mercadinho nos presídios. Imaginemos essa possibilidade. Ok, amigos? Então você tem uma lei estadual, porém tem um problemão. Existe uma lei federal que permite o mercadinho. A Lei de Execução Penal, artigo 13. A Lei de Execução Penal, que é uma lei federal, no seu artigo 13, diz que o mercadinho tem que existir. Percebe aí, amigos? A lei estadual tem menos força do que a lei federal. Essa lei estadual, o artigo da lei estadual que proíbe, ela simplesmente é ignorada, porque qualquer pessoa que venha recorrer ao judiciário, o judiciário vai atender e falar, para aí, tem a lei de execução penal que permite o mercadinho. A última observação. Se nós levarmos em consideração a lei de execução penal, o governo do Estado, o Estado de Mato Grosso, não cumpre o seu artigo 9º, o seu artigo 10º, o seu artigo 11º, o seu artigo 12º e o seu artigo 14º. Porque o não cumprimento abre possibilidades para a existência do mercadinho. Eu não estou perguntando, amigo, se você é contra ou a favor. Nós temos que cumprir a lei. E a lei diz que o mercado existe. A lei é fria. Eu discordo dessa lei que o Lorenberg falou, que é uma lei federal, mas eu discordo assim, mas no 12, assim.
Mas é lei, né? E vai recorrer, e se for esbarrar na comparação direta da lei federal com a estadual, não tem nem o que comparar, né? Prevalece a federal, mas que é um absurdo, Eles não estão lá em colônia de férias, eles têm que ser bem tratados, tem que ter comida, a refeição tem que ser decente, água, enfim. Agora, eles não estão lá com liberdade restrita, então pagando por algo que fizeram de errado aqui fora. Ponto. Fora essa questão de facções, e, enfim, tem tudo isso apurado pela Secretaria de Segurança Pública, as infiltrações, né, que tem havido. Enfim, vamos torcer para que haja um melhor entendimento nesse sentido aí. Estamos entrevistando nesta noite aqui o Fernando de Chiara, especialista em neuromarketing, neurociência e neuromarketing. Inclusive, o Fernando está aqui, ele é Paraná, de Curitiba, e está aqui por conta de um evento que acontece amanhã, Gersinho. O Gersinho mostrou agora há pouco aqui, que é este evento aqui, ó, que está acontecendo. Amanhã a sua palestra, que horas mesmo? A minha palestra vai ser às 13 horas e 45 minutos. Destrincha um pouco dessa palestra aqui, enquanto o Gerson dá uma focalizada aqui, neste banner aqui, assim, beleza. Destrincha os pontos principais que você abordará nessa palestra lá, Fernando. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos trazer para vocês, consultores e analistas, é como é que a gente reage ao medo. Quando nós sentimos medo, nós bloqueamos a nossa tomada de decisão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender quais são esses medos e como liderar cada um deles dentro de uma retórica, dentro de um assunto, dentro de uma maneira de comunicação que vai ser efetivamente entendida pelo meu eleitor e que vai tirar esse medo. Para isso, a gente criou um negócio maravilhoso que eu vou lançar aqui no seminário, um lançamento exclusivo, vai ser a primeira vez que a gente vai falar disso, que é a tabela periódica da confiança. Quais são os elementos necessários para que eu tenha uma confiança estabelecida em alguém? Nós vamos falar sobre isso lá. Mais do que isso, para cada fase do processo eleitoral, qual é a expectativa emocional que o meu eleitor tem? O que eu quero com essa expectativa emocional e quais são os elementos dessa tabela periódica da confiança que eu vou buscar para atender essa demanda eleitoral. Mais do que isso, e finalmente nós vamos falar do processo de tomada de decisão. Gente, vocês sabiam que é plenamente entendível, compreensível o processo de tomada de decisão? Como as pessoas tomam decisão? Você acha que é importante saber disso ou não é importante saber disso num processo eleitoral? Claro que é. E nós vamos estar falando sobre isso lá. Todo com amparo científico e com mais de 20 anos de experiência em negócios que realmente dão bastante resultado. O que me faz tomar a decisão, geralmente eu percebo isso na questão eleitoral, é mais na reta final. Alguns optam por deixar para decidir na reta final. O que me faz tomar uma decisão para um lado ou para o outro, ou ficar no meio, enfim, na hora de ter que tomar uma decisão? É uma coisa mais ligada à emoção, é ligada mais à prática, ou é o efeito manada? Porque o efeito manada manda muito disso. Eu vou voltar no Fernando de Chiara, porque nas pesquisas aí ele vai ganhar, pelo que eu vi nas pesquisas, né? Enfim, eu queria que você desse uma pincelada nesse sentido aí. Vamos lá. Tudo começa pela memória. Tudo começa pela memória. Se você não tem nenhum conhecimento sobre um produto, sobre um serviço ou sobre um candidato, é muito difícil que você vá acompanhá-lo numa longa jornada. Mas como é que nós criamos memórias associativas de um candidato ao eleitor? O que precisa ser feito? Isso nós vamos falar lá. E é exclusivo para o evento. Então, se você quiser saber o que é, dia 11, é lá amanhã, na Fazenda... Hotel Fazenda, Mato Grosso. Nós vamos estar lá falando às 13h45, eu vou começar a falar sobre isso. Então, como é que eu crio memórias associativas de um candidato político a um voto na urna? Isso é importante. Você trouxe o efeito manada. E eu vou te falar, hein? Há uma super sofisticação na questão do efeito manada, Paulo. Por isso que as empresas colocam produtos mais vendidos, por exemplo. O que acontece? Gente, nós somos seres biológicos, nós somos seres vivos. Então, nós entendemos que se todo mundo está tomando uma decisão, se nós tomarmos essa decisão, ela é a mais segura. Mas eu pergunto para você, se o que você faz, todo mundo faz, quanto vale o que você faz? Agora, se o que você faz, ninguém faz, quanto vale o que você faz? Então, é muito importante nós entendermos que sim, o efeito manada acontece, é um fenômeno
de tomada de decisão, mas se nós trabalharmos o processo de memória, criação de memórias associativas, sobre uma empresa, sobre um imóvel, sobre um produto, sobre um carro, sobre um candidato, nós vamos obter a atenção das pessoas, porque eu dou atenção para aquilo que eu tenho na minha memória. Nesse momento de atenção, eu coloco as informações, eu comunico para as dores dos meus eleitores e aí então eu vou fazer o quê? Um trato emocional, onde eu vou trazer uma emoção. Então, de 85% a 95% de tudo o que as pessoas decidem em suas vidas não é racional, é irracional. A gente fala do sistema emocional e do sistema instintivo. E ali a gente vai executar para que vocês possam ver exemplos claros onde vocês vão conseguir entender como a coisa aconteceu. Professor Lorenberg. Professor, no bloco anterior, o senhor falou por diversas vezes clientes. Eu tenho aqui um outro trecho da fala do senhor, no dia 13 de março de 2020, lá no site G1. O senhor falava exatamente da complexidade e da volatilidade do mercado. E essa demanda provoca ou causa fundamental o foco no cliente. E aí o senhor diz o seguinte, qualquer estratégia desenhada a partir disso, do reduzir problemas e prospecção de análise de mercado, de retenção de capital humano, é uma nova cultura organizacional. E aí eu pergunto, é muito mais uma pergunta de leigo, de alguém que está distante disso, o foco no cliente. Mas os clientes são uniformes? Um conjunto de clientes é uniforme? Ou o cliente quer uma coisa de uma maneira, o outro cliente quer uma outra coisa, inclusive dentro da própria família, e um terceiro quer de outra maneira. Aliás, vem do desejo. O desejo muda a cada momento de acordo com o cliente, de acordo com a pessoa. E aí, professor, como que fica diante de uma situação dessa, ou eu estou completamente errado? É difícil, né, professor? Como é difícil, né? Fazer negócio é muito difícil, ganhar um pleito eleitoral é muito difícil. Veja, quando eu falo cliente e falo eleitor, na realidade eu estou falando de quê? De seres humanos. Os seres humanos, eles são previsíveis, porque tomam decisões de maneira não racional. Essa complexidade que o senhor trouxe, professor, ela é fundamental que nós entendamos isso do ponto de vista comportamental. Como as pessoas se comportam? Então, assim, as pessoas são, sim, indivíduos que, aliás, vem do latim indivisos. Nós somos indivisíveis, nós somos únicos. Eu, por exemplo, sou casado com uma moça, eu estou com ela há 29 anos, que a irmã dela, a gêmea, é Ctrl-C, Ctrl-V, são iguaizinhas. Você olha para as duas, elas são idênticas, mas os comportamentos são diferentes. Agora, o que acontece? Ambas têm os mesmos comportamentos de compra. Por quê? O que acontece? A gente tem o Robert Cialdini, que é um pesquisador antigo, muito famoso na parte de persuasão, onde ele diz que o fator de maior persuasão humano hoje é a unicidade que a família traz, que é o que o senhor trouxe. Aí você vai falar assim, puxa, mas é que eu tenho uma filha que é assim, um filho que é assado, a mamãe é assim, o papai é assim, numa família tradicional. Mas a união da família, a cultura da família faz ela tomar decisões favoráveis ou desfavoráveis a alguns fatores. Então, sim, com a inteligência artificial preditiva, que é a que nós trabalhamos, né? Nós temos um sistema de inteligência artificial que faz ajustes de campanhas políticas, eu consigo, o termo é clusterizar, ou seja, eu agrupo pessoas que têm o mesmo comportamento, que têm os mesmos anseios e entrego a resolução dessas dores para esse grupo, comunicando de maneira muito mais eficaz do que se eu tivesse que apontar para cada um deles. Então, eu aglomero todo mundo e entrego uma solução para eles muito apropriada. Bacana, bacana. Olha só, a gente vai seguir com a entrevista já já. Eu só vou dar um recado aqui, porque o programa Opinião, a partir dessa quinta-feira, ou seja, hoje, vai estar todas as quintas-feiras encerrando um pouquinho mais cedo. Por quê, Paulo Coelho? Porque a Rede TV, como todo mundo sabe, a partir de hoje, passa a transmitir o Campeonato Brasileiro da Série B, ao vivo. Por conta de determinação da rede, a gente tem que entregar um pouquinho mais cedo, até porque a transmissão deles começa às 8h20. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, mas ainda tem um pedacinho ainda de Fernando de Chiara conosco. A gente volta após o intervalo, um instante só.
Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião hoje com Fernando de Chiara, especialista em neuromarketing. Aliás, eu tenho uma curiosidade aqui, Fernando, na área da neurovenda, ou das neurovendas. Vou tentar exemplificar aqui, eu não sei se eu vou ser muito claro, mas eu acho que eu vou conseguir. Por que que a gente, por exemplo, o Lorenberg tem um mercadinho. No mercadinho dele, o quilo de arroz está R$50. Só que lá o Gersinho tem um outro mercado que fica a 3 quadras adiante, que está, o pacote está a R$35. O que eu vou fazer? Eu vou lá, vale a pena caminhar 3 quadras e economizar os R$15 lá no mercadinho do Gersinho, Lorenberg, que está muito careiro. Aí o que eu faço? Beleza, ponto. Eu, na mesma pegada, quero comprar um celular. O celular na loja do Lorenberg está R$5.000. Está R$5.000 lá na sua loja, lá, que eu verifiquei o preço. E lá na loja do Gersinho está 4.900 e alguma coisinha. Não é 4.900, 4.800, por aí, né? A mesma proporção de valor da economia que seria do arroz, fazendo. E por que que eu não vou lá na loja do Gersinho para comprar um celular para economizar os mesmos R$15, porque é um celular, e vou até a loja do Gersinho comprar o arroz para economizar R$15? Eu não entendo muito por que que o cérebro da gente faz esse tipo de comparação e de análise de mais-valia, de compensação. Por que que o R$15 do arroz é o mesmo R$15 proporcionalmente do celular? Por que que existe isso no cérebro da gente? Veja, é muito simples. Existe um negócio chamado numerosidade. O cérebro é muito inteligente na parte de numerosidade. Você já se perguntou por que que as pessoas anunciam a R$1,99 e não a R$2? Faz sentido? 1 centavo. Mas por que que a gente coloca R$1,99 e não coloca R$2? Porque a leitura de nós, desse hemisfério do globo terrestre, é da esquerda para a direita. E o cérebro toma decisões muito rápido. O cérebro toma uma decisão em 33 milissegundos. Paulo, é a mesma coisa que você pegar 1 segundo, dividir em 1000 partes e pegar 15 dela. Esse é o número, é o tempo que o cérebro usa para tomar uma decisão. Só que o que acontece? Essa decisão, para sair dessa parte onde eu falei para vocês, que é a parte mais emocional e mais instintiva, e ir até o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui atrás da testa, ele leva de 2,5 a 11 segundos. O que acontece é que a decisão já foi tomada nesses 33 milissegundos. E a numerosidade é o seguinte, é muito fácil eu calcular 15 sobre 35, mas é muito difícil eu calcular 15 sobre 5.000. Então, como o cérebro procura respostas muito rápidas, nem sempre ele faz as melhores escolhas. Porque ele toma uma decisão muito rápida. Quanto mais rápido ele tomar uma decisão, menos energia o cérebro gasta. E o cérebro é uma máquina maravilhosa, perfeita. O cara que inventou o cérebro, inventou direitinho, ele fez um bom serviço. Porque para você ter uma ideia, nós fizemos uma conta que para que um computador tivesse o mesmo poder de processamento de um cérebro humano, seriam necessárias 3 usinas Itaipus conectadas para fornecer energia que o nosso cérebro faz com 2.000 calorias. 1.500 calorias. Aliás, já tem empresas de inteligência artificial globalmente instalando chips no cérebro para usar a própria energia do cérebro para ajudar as máquinas a fazerem melhores respostas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, por que é R$1,99 e não R$2? Por que é R$15 no celular e R$15 no arroz, eu vou no arroz mais barato e no celular mais caro? Porque se eu leio da esquerda para a direita, eu vi R$1,99 em 33 milissegundos por uma questão de numerosidade, eu já entendi o número 1, é mais barato do que 2. Eu escolho rapidamente aquela função. Entender, né, rapaz? É mágico, é mágico. E funciona é assim. Científico, não é mágico. É científico, verdade. A palavra apropriada é científico. Professor Lorenberg, tem que ser rápida porque nós estamos com... Mas muito rapidamente, provavelmente o amigo telespectador deveria fazer essa pergunta. A intuição, onde entra a intuição do vendedor, a intuição do candidato, a intuição? E há uma regra para aprimoramento dessa intuição ou não? Sim, professor, é uma pergunta muito legal, porque a primeira vez que um psicólogo ganhou um prêmio Nobel de Economia,
foi justamente falando desse processo da intuição e da tomada de decisão. A tomada de decisão, a gente divide ela em sistema 1 e sistema 2. Como eu já expliquei para vocês aqui, são decisões muito mais emocionais e instintivas do que as decisões racionais. Passa pela intuição. Ela tem uma valia pela intuição. Só que o que é a intuição? É todo o teu arcabouço informacional que te traz memórias e faz você tomar melhores decisões. A tua intuição ela não surge do nada, ela surge de toda a experiência que você viveu. Então toda a experiência que você viveu, ela é colocada à prova no momento em que você toma uma decisão, professor. Então ela sim é feita. E como é que a gente melhora a nossa intuição? Nos permitindo viver coisas que nós ainda não vivemos. Então se você é um especialista em costura, aprenda a cozinha. Se você é especialista em cozinha, aprenda a costura, ou seja, comece a diversificar o seu conhecimento para você ter um range de conhecimento maior e melhorar muito mais a sua intuição sobre vários outros assuntos. Ok. Eu tenho que encerrar, porque estão me colocando a faca no pescoço aqui. Eu quero agradecer demais. Só uma curiosidade que eu tenho. O cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem? Morfologicamente, ou seja, na sua forma e biologicamente... Na prática, assim, na questão prática. Os cérebros são iguais. A única diferença da peça cérebro é que o corpo caloso, que é aquela parte que junta a parte esquerda e a parte direita, é um pouquinho mais denso na mulher. Mas não há diferença alguma no processo cerebral de mulheres e homens. Homem não tem mais dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo do que a mulher. Esses todos são neuromitos que as pessoas trazem porque é cultural e não tem sentido. Fernando de Chiara, lá no Instagram, @de Chiara, underline oficial. Tem tudo lá, inclusive sobre esse evento que o Fernando está participando amanhã, que é o seminário governamental de mandatos. É lógico, com a pegada política eleitoral, é importante você participar, eleitores conectados do mandato à reeleição. Fernando de Chiara, muito obrigado, de verdade, adorei o nosso bate-papo aqui. Eu tenho que segurar? Ele está falando para eu enrolar aqui, nunca vi isso. Geralmente ele coloca a faca no meu pescoço, termina, vai enrolando aí. Não estou enrolando, eu vou enrolar um pouquinho não. Eu vou dizer que vale muito a pena, que vai ser no Hotel Fazenda Mato Grosso. A palestra do Fernando vai ser às 13h45, não é? E vale muito a pena e qualquer dúvida entra lá no @DI Chiara, Chiara é CHIARA, underline oficial. Muito obrigado por ter vindo aqui, parabéns, sempre que vier a Mato Grosso aqui, dá um pulinho aqui no programa Opinião. Vai ser um prazer, Paulo, obrigado. Tá? Parabéns. Você tem livros também lançados assim? Tenho um livro de marketing político lançado também, né, junto com outros autores. E tem o meu site, onde tem bastante coisa lá, dechiara.com.br, tem cursos, treinamentos, livros, tem várias coisas lá. Então, vale a pena conferir, então, o nosso caríssimo Fernando de Chiara. Eu quero agradecer aqui toda a produção que veio com ele. Veio gente, muita gente. Veio um que veio com ele lá de Paraná, do Paraná. Qual é o nome dele? O que tá... O Ederson, aquela moça que está ali também. Cadê a outra moça que estava ali agora há pouco? Tem o João, a Ana Cristina, rapaz, e a Maricele. E a Maricele está aqui. E o João também. Muito obrigado a vocês todos por terem vindo aqui ao programa Opinião também, nessa entrevista aqui que a gente adorou de fazer, né, Lorenberg? A gente vai estar ao vivo amanhã. Eu quero dizer para você que esse recado que eu dei aqui agora há pouco é o que nos faz encerrar o programa um pouco mais cedo hoje, porque todas as quintas-feiras, a partir deste horário, né, você confere aqui na TV Pantanal, que é a Rede TV, coladinho aqui com a Opinião, a transmissão ao vivo do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, a partir das 8h30, quando começa realmente a transmissão, a bola rola na Arena Pantanal. Hoje, inclusive, não é? Cuiabá e Avaí jogando com transmissão aqui da Rede TV. Os times se enfrentam na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ok? Bokovski, a gente vai encerrando por aqui e a gente se encontra então amanhã. Amanhã teremos aqui ao vivo uma entrevista com a secretária municipal, na verdade o secretário, Coronel Borges, Alessandro Borges. Ele é secretário da Defesa Civil por conta dessa tempestade que houve anteontem em Cuiabá, desalojando muita gente, muitos estragos.
o Alessandro Borges vai estar conosco ao vivo às 19h30. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.